Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Desde já queria agradecer muitos inscritos, o pessoal está cada vez mais aderindo. Queria também agradecer todos que deixam um comentário, deixam um like, isso ajuda muito o canal, faz o YouTube entender que o conteúdo é relevante e compartilha para mais pessoas, tá? Pessoal, hoje no vídeo de hoje, o que que a gente vai falar? A gente vai começar, não é muito um assunto sobre banco, é e não é, mas assim, vocês vão entender. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre domínio. A gente vai criar um domínio, a gente vai colocar um servidor nesse domínio, vamos trabalhar com o domain controle, trabalhar com usuários de domínio e ingressar alguns servidores nesse domínio. Por que que a gente vai trabalhar dessa forma? Porque num ambiente corporativo, num ambiente de banco de dados, a gente precisa, muitas das vezes, trabalhar com servidores que estão ingressados num domínio. E até agora, no canal, a gente não falou nada sobre atuar com servidores que estão ingressados no domínio, né? Todos os ambientes, todos os laboratórios que a gente fez, até agora foram todos em ambientes locais, servidores que era instalado localmente, bancos que não tinham nenhuma comunicação com um domínio específico. E eu vou falar um pouquinho nesse vídeo de hoje o que, que é um domínio, como que a gente configura. Então, para a gente ganhar tempo, eu já vou começar aqui. Esse servidorzinho está bem básico, acabei de criar ele. É uma VMzinha que eu tenho aqui na minha máquina, você já conhece o meu laboratório aí dos outros vídeos, então eu dei um nome para ele de DC_JMC, certo? Coloquei alguns IPs nele para eu acessar ele. Um IP específico nesse servidor vai ser um IP que vai ser o IP do meu domínio. Então, se eu der um IP config aqui, você vai ver que tem algumas placas, mas basicamente o que a gente vai utilizar é essa placa de rede aqui, 10.1.1.20. Esse vai ser o meu IP do meu domínio, certo, pessoal? E as outras são placas ali para eu acessar a máquina remotamente e tal. Vou deixar meio que separado aqui, tá bom? Então, para começar, eu vou aqui em Server Manager, e aí eu vou ter que ativar uma feature, que é a feature do Domain Controle, que vai permitir meu servidor se transformar num Domain Controle, certo? Então, vou fechar esse carinha aqui, em Manage, vou adicionar uma rule, certo? Ele está coletando alguns dados ali ainda. Eu falei features, mas na verdade é uma rule, né? O que é uma rule? Uma regra. Ele vai se tornar, é um papel, ele vai se tornar um domain controle. Ele vai ser um servidor que vai atuar como um servidor de domínio. Para que é esse domínio? Imagina que eu criei uma empresa. Essa empresa chama-se JMC, certo? Essa JMC, ela vai ser a minha empresa e eu não vou trabalhar somente com um computador, né? Minha empresa está crescendo, eu estou com 10 funcionários. Imagina cada funcionário tendo um computador e eu precisando gerenciar todos os computadores, todas as senhas, todos os usuários, tudo através de um computador local. O usuário perdeu a senha dele, eu tenho que ir lá naquele computador para recuperar. Aí o outro usuário perdeu a mesma coisa. Então imagina como seria isso. Então, para facilitar a gestão do meu ambiente, das minhas máquinas que pertencem à minha empresa, eu posso criar um domínio. Nesse domínio eu coloco computadores, eu crio usuários, e aí eu faço toda a gestão através desse domain controle, que no caso, esse servidor aqui, ele vai ter esse papel, certo? Então, vamos lá. Eu apertei ali em Manage, adicionar rule, aqui eu posso dar uma do next, nessa primeira tela aqui, nessa segunda tela também, ele vai adicionar uma rule é, no servidor local, né, não é remoto, do next. Aqui, ele já escolheu o servidor que eu estou adicionando, daria para fazer via alguns servidores, via conexão remota, mas não é o caso aqui, posso dar um next. E aqui, eu vou escolher qual é o papel que eu quero que esse servidor assuma na minha empresa. Eu poderia, por exemplo, colocar ele como um web IS, um servidor web. O que, que seria esse cara? Seria um servidor para hospedar as minhas páginas de internet. Ah, mas eu quero, Johnny, que ele seja um servidor que vai fornecer DNS. Eu quero que ele seja um servidor de impressora. Então, assim, eu posso transformar em várias coisas esse servidor. Mas no nosso caso aqui, a gente quer esse carinha aqui, ó, Active Directory Domain Services. Quando eu clico ali, ele pede para adicionar algumas features a mais ali, um .NET Framework e tal, ele vai adicionar o que ele precisa. E além disso, eu quero que ele seja o meu servidor de DNS. Então eu clico nessa opção. Ele vai falar também que precisa de mais algumas ferramentas. Eu adiciono. Servidor de DNS, pessoal, é para resolução de nome. Ou seja, eu tenho um IP, eu quero atribuir aquela máquina que tem aquele IP, eu quero atribuir um nome, então quando eu pingar aquele nome, ele responde para o IP e vice-versa. É um pouquinho mais do que isso, bem além do que isso, mas assim, só para entender em palavras, né, bem básicas aqui, seria mais ou menos isso, resolução de nome. Então, eu adicionei esses dois papéis para o meu servidor. Posso dar um next aqui, next de novo. Aqui ele fala alguma coisa sobre Azure, não vou mexer com isso agora. Next.
next, e aí até falo para ele aqui, ó, que ele pode restartar na hora que ele, né, se ele achar que é necessário, ele pode restartar. E aqui eu mando ele instalar. Pessoal, então, recapitulando, enquanto ele está fazendo a instalação aqui, vamos dar uma recapitulada. Tem uma empresa, essa empresa ela está crescendo, está com vários computadores já, 2, 3, 4, 10 computadores. Eu preciso ter um servidor de domínio para controlar esses computadores, certo? É, esse servidor de domínio vai ser o meu AD, vai ser o meu domain controller, certo? E ele vai poder gerenciar usuários, outros servidores, outros computadores. E então é basicamente para isso que serve um servidor de domínio. E aí, quando você promove esse servidor para um servidor de domínio, ele vai me pedir para eu criar o meu domínio, certo? Ou ingressar ele num domínio já existente. Não é o caso aqui, a gente está criando nosso primeiro servidor de AD, nosso primeiro domain controller, então ele vai ser o primeiro, a gente vai ter que criar. No caso, o que eu vou dar de nome para ele vai ser, o meu domínio vai se chamar jmc.corp. Beleza? Eu vou pausar o vídeo aqui um pouquinho para não ficar muito longo. Na hora que ele terminar essa parte da instalação aqui, eu já volto com vocês. Então, pessoal, aqui ele chegou nessa tela, né, finalizou aqui. Eu vou dar um close aqui e ele vai aparecer essa janelinha falando o seguinte: você pode promover agora esse servidor a um domain controller. Eu vou clicar nesse botão, maximizar ele. E aí ele está me dando algumas opções para eu adicionar esse servidor a um domain controller, né, um domínio existente, uma floresta e tal. Eu não vou usar essas opções de cima, eu vou usar essa porque ele vai ser o meu primeiro servidor da floresta, certo? Eu poderia ter vários servidores na minha floresta de domínio, só que não é o que eu vou fazer. Então, eu vou criar o meu primeiro domínio, né, o meu primeiro servidor, então eu vou ter que dar um nome para esse domínio. Como eu comentei, jmc.corp. Dou um next aqui. Setup é um pouquinho demorado, que ele vai fazendo toda uma validação. Aqui é o nível funcional da floresta. Se você tem outros servidores, futuramente você quer colocar servidores mais antigos, você pode colocar outras opções. Eu vou deixar 2016, vou dar uma senha para o meu usuário, que vai ser o meu usuário master, né? Essa senha é importante ser uma senha que você não esqueça. Next. Vou dar um next nessa tela. O NetBIOS aqui, o que seria? É um nome, eu dei lá um nome inteiro, né? jmc.corp. Aí, o NetBIOS, ele é um nome, vamos dizer, um nome mais abreviado, né? Aqui eu posso colocar jmc. Vou colocar em maiúsculo aqui. Então, next. Vai fazer algumas validações ali. E vai seguir para as próximas telas, né? Aqui é onde ele vai salvar alguns arquivos referente à instalação. Posso dar um next aqui, ele dá um resumo. E nessa última tela, ele vai fazer uma checagem para ver se tudo que você configurou no servidor está de acordo, se o nome, se o IP, se todas as configurações é suficiente, está sendo atendida para ela poder fazer a instalação. Ainda ele não instalou, ele não criou o meu servidor de domínio, né, ele está fazendo essas validações ainda. Aqui, ó, ele chega nessa tela, falou que todos os pré-requisitos passou com sucesso, vou dar um install, e aqui essa etapa é um pouquinho mais demorada também. Vou pausando o vídeo aqui e já volto conforme terminar. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Só para vocês entenderem, quando eu pausei o vídeo para instalação ali não ficar naquela tela de carregando e tal, o que aconteceu? Automaticamente o servidor ele reiniciou, né, porque ele terminou ali a configuração e a gente voltou nessa tela aqui. E aí, a gente pode ver agora o que acontece. Ele já, quando eu loguei novamente, ele já logou de uma forma diferente. Por exemplo, se a gente abrir aqui o prompt e der um comandinho chamado Who am I, né, perguntando quem eu sou, ele vai falar: você é o cara administrador que está logado no domínio JMC, ou seja, a partir de agora, no domain controle, eu não consigo logar mais localmente, eu só consigo logar se eu estiver logando no domínio, certo? Então, vou minimizar essa tela, vamos aqui em Tools, a gente pode ver que a gente tem um Active Directory Users and Computers. O que, que esse carinha é? É o local onde a gente consegue administrar computadores e usuários desse domínio. Então, a partir de agora, é aquilo que eu falei, eu não preciso mais, todos os computadores e usuários que eu estiver ingressado nesse domínio, eu não preciso mais me preocupar em administrar ele localmente, né? Então, vamos ver aqui, ó. O domínio ficou JMC Corp, né? Em computers, eu posso ver todos os computadores, ou seja, eu não tenho nenhum computador ingressado ainda nesse domínio, e todos os usuários que eu criar, certo? Mais para frente a gente vai criar, mas a princípio eu queria ingressar um computador nesse domínio para a gente poder vê-lo aqui, entendeu? Eu tenho uma máquina já rodando aqui, que é essa SQL01.
ela é uma máquina que está localmente, ó, vou abrir o CMD aqui, vou dar um Who am I aqui nela, aí você vai ver que ela é o usuário que está logado nela é o usuário administrador, só que ele está no SQL1, que é o nome desse servidor, certo? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa máquina e ingressar no domínio, para que eu possa depois gerenciar ela através do meu domínio. Então, qual é o requisito que a gente precisa ter? A gente precisa conseguir pingar o IP do domínio e o nome do domínio. Então, vamos lá. Só para a gente entender aqui, eu tenho com o comando ipconfig, eu tenho a informação de que o domínio a minha máquina local aqui, o meu SQL, ele está com 10.1.1.21. O domínio, eu sei que é 10.1.1.20. Então, assim, a gente já consegue pingar ele pelo IP. E pelo nome? O nome do domínio é jmc.corp. Vamos ver se eu consigo pingar. Não, eu não consigo pingar, mas aí tem um detalhe. Por que, que eu não consigo pingar? Dá um comandinho aqui, ó, ncpa.cpl, e vamos nas configurações de rede dessa máquina. A gente vai ver que lá no protocolo IPv4, ele não tem nenhum DNS server. Só que a gente já tem um DNS server. Lembra quando eu estava instalando o meu domínio, eu falei que eu queria que ele fosse também um servidor de DNS? Então, eu aponto para ele e falo, não, a partir de agora, esse cara vai ser meu servidor de domínio, meu servidor de DNS. Então, eu tentei dar um ping agora, vou deixar um "-t" aqui rolando, o ping, aí ele não vai deixar porque ele não resolve nenhuma vez. Mas assim, eu vou dar agora a informação aqui que o meu servidor de DNS é esse carinha agora, meu servidor de domínio que eu acabei de instalar, vou dar um OK nele, fecha essa telinha, e agora sim, ó, setinha para cima, ele consegue pingar. Então, os dois requisitos que eu preciso ter mínimo para ingressar essa máquina no domínio, eu já tenho, que é pingar ela pelo IP e pingar ela pelo nome. Então, já consigo pingar o domínio pelo nome, certo? Vamos agora ingressar, tá? Como que eu faço isso? Server Manage, vou aqui em Local Server, clico aqui nesse domínio, né, Workgroup, que é um grupo local, é quando você não tem um domínio em si, vem em Change aqui, e aqui você coloca o domínio que você quer ingressar. No caso, eu quero ingressar o domínio jmc.corp e vou dar um OK. Se ele alcançar, tiver tudo certinho, ele vai me pedir a senha do meu domínio. Então, põe a senha que eu configurei na hora da instalação, certo? Do domínio. Vou dar um OK aqui. Ele vai pensar um pouquinho, e aí ele já vai aparecer uma mensagem aqui, servidor ingressado no domínio. Isso que eu espero. Vamos lá, tá pensando mais um pouquinho. Setup é um pouquinho mais demorada, mas já vai concluir. Bora, filhote, não demora não. Ah lá. Bem-vindo ao domínio jmc.corp. Vou dar um OK aqui. Na hora que eu fechar essa tela, ele vai falar, para realmente fazer todos os efeitos aí e tal, a gente vai precisar de um restart. Posso mandar ela restartar e agora eu volto aqui para o meu domínio. Aqui atrás, meu domínio desconectou, meu servidor de domínio desconectou, mas tem um reconnect aqui. Ó, aqui atrás, lembra que em computers eu não tinha nenhum. Vou dar um refresh aqui, ó, vamos ver se ele já aparece. Olha quem está ali, o SQL01. Então, dessa forma, eu consigo já administrar meus computadores que eu ingressei. Ah, legal, Johnny, você falou também que dá para administrar usuários. Olha que legal. Nesse servidor aqui do SQL, eu não tenho nenhum usuário a não ser o administrator, né? Então, olha que legal que eu vou fazer aqui. Eu vou vir aqui no nosso domínio, vou criar um new user e vou falar para ele que ele vai se chamar jcampus, certo? Então, JMC, user underline JMC, vai ser o nome do meu usuário. User underline JMC. Aí vou colocar uma senha para ele. Vou falar para ele que essa senha nunca expira. Tirar esse carinha aqui. Opa, apertei muitas vezes ali, ele ficou doido. Mas aqui, ó, a senha nunca expira. Dou next, finish, criou meu usuário. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar esse cara ser um cara super poderoso aqui. Então vou em members e vou colocar aqui, ó, deixa eu ver, ó, dá um find aqui, ó, domain admin. Esse cara vai ser um administrador de domínio, certo? Então, ele é domain admin e ele, além de ser um user domain, ou seja, um usuário do domínio, ele é um domain admin, então ele é poderoso também. Então, beleza. Esse cara, eu acabei de criar ele no domínio, certo? Ele não está lá no usuário, mas lá no SQL. Mas como ele é um usuário que pode agora logar em qualquer máquina que está no domínio, vamos ver se ele tem a capacidade de logar aqui nesse servidor que agora está ingressado aqui no JMC. Aqui embaixo já até aparece. Então vamos colocar lá. User
underline JMC, se eu não me engano, é isso que a gente acabou de criar. Vou colocar a senha dele, vou dar um enter. Olha que interessante, eu consegui logar nesse servidor, no qual eu não tinha nunca criado esse usuário localmente nesse servidor, através de um usuário que eu criei lá no domínio, certo? Como essa máquina está ingressada no domínio, eu consigo fazer essa situação, entendeu? E essa é a função do domínio, né? Você conseguir administrar usuários e computadores, entre outras coisas. Você pode criar regras, policies, você consegue fazer várias coisas. Mas por hoje é só. Tá essa máquina ingressada, depois eu vou ingressar outras máquinas e nas próximas videoaulas a gente vai começar a trabalhar com essas informações de usuário no domínio. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou, deixa o seu like, compartilha, manda para aquele amigo seu que está começando na área de tecnologia. Talvez isso possa agregar para ele. Valeu, abraço.